Olá, neste vídeo vamos resolver uma questão de nível ensino médio, muito interessante. A princípio ela pode parecer difícil, mas tem um atalho para resolvê-la de forma quase instantânea. E antes de começarmos a resolução, venho fazer o agradecimento aos membros do canal, Daniel Andrade, Vitor Brizola, Iago Linhares, Clarice e Tauan Rosa. Muito obrigado por apoiar o canal e na medida do possível eu vou estar implementando outros benefícios exclusivos para o clube de canais, de modo a retribuir o apreço que vocês têm pelo meu trabalho. E a questão da vez é a seguinte: Patrícia escreveu em ordem crescente os inteiros positivos formados apenas por algarismos ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 31. Perceba que os algarismos que vão constituir esses números que Patrícia escreveu só são formados por números ímpares. Então você tem que tomar cuidado quando você for tentar elencar mais outros números. Aqui não é exatamente uma PA e você tem que tomar o cuidado de levar em consideração que os algarismos sejam ímpares. E aí o problema pergunta qual foi o 157º número que ela escreveu. E para aqueles que tentaram, a alternativa correta é letra D, 1113. Eu vou mostrar dois caminhos para se resolver esse problema, sendo que o segundo ele vai ser de forma instantânea. À primeira vista, você poderia lançar a mão de uma análise mais laboriosa, que é basicamente o seguinte: quantos números eu consigo formar com apenas um dígito, sendo que esse dígito é ímpar? Então imagina que você está avaliando a primeira situação, números de um dígito, sendo que esse dígito é ímpar. Então você poderia representar esse dígito por uma barra, e aqui você tem quantas possibilidades? Bom, você tem o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então você teria exatamente 5 possibilidades aqui, de modo então que você tem exatamente 5 possibilidades para se formar um número que atenda às condições do enunciado que tenha apenas um dígito, certo? E agora você avalia quantos números de 2 dígitos, sendo eles ímpares, nós conseguimos formar. Novamente, você representa cada dígito por uma barra. Para a primeira barra, você tem exatamente 5 possibilidades, né? Você tem 1, 3, 5, 9 e o 7. E da mesma forma, para o segundo dígito também tem 5 possibilidades, porque você pode repetir os algarismos. E, portanto, fazendo o princípio multiplicativo, né, você vai ter exatamente, se em cima você tinha 5, aqui embaixo você vai ter 25 possibilidades. E eu vou repetir esse processo, né, para números de 3 dígitos e ver quantos números nós já acumulamos, considerando os de 1 dígito e os de 2 dígitos juntamente com os de 3 dígitos. Então, da mesma maneira, você vai ter 5 possibilidades para o primeiro dígito, 5 para o segundo e 5 também para o terceiro. Pelo princípio multiplicativo, você vai ter 5 ao cubo, 125. E você vai ter que somar essas possibilidades para ver o total de números que nós já constituímos. Então, fazendo a soma de 5 com 25, você obtém 30, né? E 30 mais 125 vai dar 155. Então, pera lá, faltam apenas 2 números para você chegar no 157º número. E, portanto, fica muito claro que nas alternativas A e B, a resposta não poderia se encontrar justamente porque o número pelo qual nós buscamos tem 4 dígitos. Então, certamente, o nosso número vai estar na próxima linha, dentro aí do grupo de 4 dígitos. Novamente, você vai ter 5 possibilidades para cada um desses algarismos constituintes e, portanto, pelo princípio multiplicativo, esse conjunto de números com 4 dígitos todos ímpares é 625. Mas isso, para ser honesto, não importa muito. O que importa é você descobrir qual vai ser o segundo número desse conjunto amarelo. Então, perceba que como o meu número do conjunto amarelo ele sempre tem 4 dígitos e Patrícia escreveu em ordem crescente, qual vai ser o primeiro número de 4 dígitos, todos esses dígitos sendo ímpares desse conjunto? Vai ser exatamente o 1, 1, 1. E perceba, né? Da tela anterior, como nós aqui estávamos na posição 155, significa que esse número aqui ele está na posição 156. E para finalizar, qual é o dígito subsequente? Quer dizer, eu posso alterar apenas a unidade, de modo que eu ainda estou na ordem crescente. E, portanto, o número que ocupa a posição 157 vai ser justamente o 1113, como nós esperávamos. Beleza, esse é o jeito mais laborioso de se resolver essa questão, mas tem um jeito mais sagaz, de modo que você não vai precisar fazer nenhuma conta. Então vamos separar aqui o jeito laborioso. O jeito sagaz é basicamente você averiguar o resto da divisão do índice da posição do seu número. Então Patrícia escreveu 135
7 e 9, né? Depois ela procede escrevendo os próximos ímpares, então 11, 13, 15, 17 e 19. E assim sucessivamente. Eu vou escrever mais alguns, 31, 33, tá. E o que vamos avaliar é o seguinte: quanto que 157 deixa de resto na divisão por 5? Então vamos fazer aqui a divisão euclidiana básica, né? Então 15, ficamos com 3 no quociente, depois isso aqui dá 0, desce o 7, 1, resto 2, né? Então o resto da divisão de 157 por 5 é igual a 2. Então você poderia reescrever isso aqui, né, dessa forma mais elegante. Então 157 é congruente a 2 módulo 5, né? Porque 2 e 157 deixam o resto igual na divisão por 5. Por que eu dividi por 5? Porque, ora, você vai estar escrevendo seus números nessa coluna, nessa disposição, em 5 em 5, né? Porque você sempre vai ter 5 possibilidades ali para sua unidade, de modo que você altera a próxima casa decimal. Então você vai ter a posição 1, a posição 2, a posição 3, a posição 4 e a posição 5. Para eu ir para a próxima posição correspondente, é só você somar 5, né? Então, por exemplo, 5 mais 1 vai dar 6. Justamente a posição do elemento 11 é a sexta. A posição do elemento 13 é a sétima, que é 5 mais 2. Então, pera lá. Eu avalio justamente a coluna que deixa resto 2 na divisão por 5. E você tá notando que essa coluna sempre vai ter a unidade do número, seja ele de 1, 2, 3 algarismo, sempre igual a 3. Então você percebe que a unidade vai ser 3, 3, 3 e assim sucessivamente. E por conta disso, o problema se resolve, né? Porque você vai se perguntar, bom, eu quero achar o número da posição 157, né? Aí você pode se perguntar, qual é o resto da divisão de 157 por 5? Bom, é 2, portanto eu sei que ele está na segunda coluna dos números que Patrícia escreveu. E se ele está na segunda coluna, a unidade dele é 3. E você pode notar que as respostas elas acabariam sendo exclusivas, né? Porque se ele tivesse numa outra coluna, por exemplo, na coluna que deixa resto 4, a unidade desse número seria 7. Então, por exemplo, como só tem uma única possibilidade nas alternativas com o algarismo com um número cuja unidade é o 3, fica mais que claro que a alternativa correta é a D. O problema seria se tivesse, sei lá, um 1133, algo do tipo, né? Outro número que também terminasse com unidade igual a 3. Mas como é só a letra D, você não precisaria fazer aquele procedimento braçal. Bastaria então verificar qual é o resto da divisão de 157 por 5 e avaliar a que coluna esse resto corresponde. Essa questão foi enviada lá pelo Forms, eu vou deixar o link, como sempre, na descrição para que vocês possam enviar mais problemas como esse. E finalizamos o vídeo com, novamente, o agradecimento aos membros aí do canal. Muito obrigado por apoiar meu trabalho e eu vejo vocês numa próxima.